Qual é o peso das suas palavras? Quem dá valor àquilo que você fala? Quem valoriza aquilo que você fala? Hoje nós vamos falar sobre isso. Um centurião, ele atraiu tanto a Cristo, que Jesus disse assim: nem em toda Israel eu vi uma fé desse tamanho desse homem. Que história incrível, que ela vem inspirar o seu coração para você sair daqui cheio de fé, cheio de autoridade, e nós vamos orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pela saúde. Então, segura aí que hoje Deus tem coisas maravilhosas para a gente. E o texto que eu vou usar de base para Deus ministrar a nossa vida se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em cama, está paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sujeitos à minha autoridade e à minha ordem, e quando eu digo vai, eles vão, quando eu digo vem, eles vêm. E assim são os meus servos. Fazendo isso, ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade afirmo que nem mesmo em toda Israel eu achei uma fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao que passo que os filhos do reino, alguns serão lançados para fora. E Jesus estava dizendo ao centurião: vai-te e seja feito conforme. E naquela mesma hora, o servo dele foi curado. Você entendeu? Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Aquele centurião, ele foi até a presença de Jesus com muito respeito. Ele foi até a presença de Jesus com um coração assim cheio de fé, cheio de esperança. E aí ele disse: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade e eu também sou autoridade. E eu sei que quando eu digo vão, eles vão. Quando eu digo fica, eles ficam. O centurião é um homem romano, um soldado romano que cuidava de 100 homens. E ele entendia que ele tinha autoridade. Eu quero te chamar a atenção para você. Você se sente às vezes sem autoridade? Porque ele conquistou a autoridade sabendo estar debaixo de autoridade. Jesus, ele é o cordeiro e o leão. O que quer dizer o cordeiro e o leão? O cordeiro é quando realmente ele sabia se colocar em sujeição debaixo da autoridade de Deus, servia com humildade e na hora de usar a autoridade, de usar aquilo que Deus deu para ele, ele usava com autoridade. Então existem momentos que nós temos que ser submissos, estar debaixo de uma autoridade, e existem momentos que nós temos que exercer a nossa autoridade. E esse centurião, ele foi um exemplo para você e um exemplo para mim. Um exemplo que ele conquistou a autoridade ao ponto de Jesus falou: vai vir muita gente de fora, vai chegar gente boa aqui no reino de Deus. Ele estava falando do centurião, falou: em todo Israel eu não vi uma fé desse tamanho. Então imagina você como que vai ser ministrado por essa palavra, alcançando uma autoridade, alcançando uma fé, alcançando uma submissão e uma autoridade para você liberar palavras proféticas. Então, debaixo dessa palavra de hoje, eu quero declarar que você terá uma grande autoridade no seio da sua casa, que é o lugar principal que a gente almeja ter autoridade, uma autoridade no seu trabalho, onde você convive, e uma autoridade no ministério que Deus entregou nas tuas mãos. Então, em nome de Jesus, eu vou orar para que isso aconteça sobre você, que a autoridade de Deus venha dominar a tua vida, para que você tenha a ousadia. E alguém que exerce sua autoridade, você percebeu que ele exerceu autoridade e Jesus ficou surpreendido. Então, eu quero dizer que a sua autoridade
vai surpreender até o coração de Jesus, de tanta autoridade que você recupera, que você restaura, que você adquire através dessa palavra. Porque Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse assim: toda a autoridade me foi dada, em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos. Mas ele não tinha o poder, ele tinha um poder na vida dele, mas quando ele cumpriu todo o desígnio dele, debaixo de humildade, ele alcançou a autoridade. A autoridade, ela é alcançada, ela é conquistada. O poder é delegado. Por exemplo, alguém recebeu um poder, esses dias eu até contei a ilustração dos soldados da Ucrânia, né, que estavam guerreando contra os russos. Vou falar de novo, mas vocês, quem já ouviu essa história aí, fala, eu já ouvi. Quem não ouviu, fala, eu não ouvi. Aí vão saber, mas é uma história que vale a pena a gente ouvir de novo. Os soldados russos, na guerra com os soldados da Ucrânia, tinham drones da Ucrânia que estavam cercando o território, e seria praticamente uma missão suicida os russos saírem. Só que os generais e comandantes russos falaram: vocês vão sair, e se vocês morrer, vocês morreram. Se vocês não sair, eu vou matar vocês um por um. E aí aquele soldado, aquele general russo não tinha muita autoridade. E aí eles juntaram os soldados russos e mataram aquele general. E se entregaram aos ucranianos. Depois você vê essa história no YouTube. E aí o que aconteceu? Aquele era um líder que ele recebeu um poder, mas ele não tinha autoridade. Agora, se ele tivesse carisma, tivesse conquistado uma autoridade, todos estariam dispostos a morrer por ele, a morrer pela nação. Então, o que eu quero te dizer é que Jesus tem toda a autoridade nas mãos dele, e quando você sabe se submeter à autoridade, Deus te dá autoridade. Hoje Deus quer ministrar no seu coração autoridade para vencer, a autoridade do centurião, autoridade para ter fé, autoridade para declarar mesmo, somente uma palavra do Senhor na minha vida, minha história será mudada. Somente uma palavra de oração na sua direção, a sua história será mudada. Então seja abençoado. Eu vou orar com você, vou abençoar a tua vida, vou ministrar na tua família agora em nome de Jesus. Concentre seu coração aí e vamos orar. Querido Deus, quero colocar essa alma preciosa diante do seu altar. Essa vida que está me escutando, talvez no rádio de um carro, talvez na televisão, talvez num notebook, talvez num celular, mas ela está sendo enviada uma palavra de bênção na direção dela. Assim como Jesus enviou uma palavra de bênção na direção do servo do centurião, eu envio uma palavra de bênção sobre tua casa, sobre tua família, sobre a tua descendência. Seja abençoado em nome de Jesus, que se abra o céu sobre você, conquiste a autoridade espiritual e seja revestido de fé para vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Diga amém com fé, creia. E agora, para selar esse momento, quando você compartilhar, quando você comentar, você declara no mundo espiritual que você tomou posse dessa palavra, e o sobrenatural se manifestará sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Em nome de Jesus eu abençoo o teu dia, abençoo tua vida. Manda para esse pessoal aí, se inscreva no nosso canal e tenha um dia glorioso. No nome de Jesus, Deus abençoe, graça e paz.